Boa noite. Estamos entrando para mais uma live. Vamos falar hoje sobre competências socioemocionais com a psicóloga Valéria Figueiredo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A turma está entrando aí. Legal. Oi, Valéria. Boa noite. Tudo bem? Gerliane Monteiro. O pessoal está chegando. Vou chamar a Valéria aqui. Oi, Gerliane. Obrigado, Gerliane. Tô não. Por quê? Tá Que no você, mesmo que lugar. você tá para baixo, você tá sumindo. Ué, mas engraçado, o celular tá no mesmo lugar. Mas parece Oi? que Tá me minha vendo cadeira. agora? Tô te vendo. Boa noite, Nilce. Boa noite, Thalita. Pode ter. Você pode ter mexido na cadeira, não é não? Ajuste da cadeira? Não sei, acho que sim. Mas agora você tá me vendo, né? Tô te vendo. Meio embaçado, assim, meio espírito, mas tô te vendo. É, pois é. Você vai ter que me ver sempre em espírito e às vezes assim meio que é iluminada aqui por causa dessa luz, o espírito iluminado. Em espírito e em verdade. Porque aqui onde eu moro, Leclerc, é aquilo, né? Uma zona de amortecimento. Eu tô lendo aqui para eu lembrar o nome. Zona de É amortecimento. uma zona Isso quer dizer o uma quê? zona de amortecimento urbana. Isso Olha quer dizer só. que é o seguinte, é o último lugar antes da mata. E aí Ah, eu é? tenho dessas coisas. É aquela Caramba! coisa assim, a rua não pode ser asfaltada, é o último lugar onde o sinal vai chegar, enfim. Que Essa é minha isso? vida aqui na roça. É ótimo, mas eu aprendi hoje que é isso, é uma zona de amortecimento. Olha só, a pessoa tem que ler. A É Thalita tá, uma fa- zona de amortecimento urbano. Thalita tá falando para você comprar um Hã? Xiaomi, que é um modelo de celular. Compra um Xiaomi, Valéria. Xiaomi. Oi, Thalita, por falar nisso, oi pro povo aí. Oi, Eu Paulo. vi o Leclerc falando oi para algumas pessoas aí. Não sei direito quem são as pessoas que já entraram aí, mas Thalita, Gerliane, valeu, galera. Paulo entrando agora, Paulo Pimentel. Oi, Paulo e Gerliane. Isso, a turma tá chegando aí Eu vi para. você falar oi para Nil. Nil Isso, entrou aí. isso. Acho que sim. Juninho. Olá, Sol, Sol. E aí, galera chegando, legal. Legal, legal. Então, Bom, galera que tá chegando, eu tava falando daqui do. Hã? não, pode falar. Estava contando aí da sua zona da Mata Atlântica que você mora, Zona Verde. A minha zona aqui é o último lugar perto do Cinturão Verde, né? Algumas pessoas já vieram aqui em casa, sabem como é que é. Eu tô de cara assim para mata. É bom, não reclamo não. Tem esse inconveniente que agora tá gritante, né? Porque antes eu até atendia pacientes online também, mas não era tanto, né? Agora, com o grande volume de atendimento online e com as lives que a gente está fazendo, né, Leclerc? E outras lives também que eu pretendo fazer Certamente. semanalmente, eu tenho visto essa dificuldade aí na minha zona de amortecimento urbano. Eu acho que eu decorei até. Tem muita gente aí, Zona de tem, amortecimento. tem muita, tem muita live dando pau aí, muita live no meio, você está assistindo, de repente ela trava. Tem, O pessoal não está preparado tenho para, visto. não estava preparado para Tenho essa, visto isso. né? Então a gente tem que ter paciência. Boa noite, Pompeu, Dri Pompeu. Dri, a Dri
E aí, Adri? Olá! São os Na verdade, uma galera que eu conheço, assim. Hoje eu lembrei de avisar algumas pessoas. Legal, bacana. O que acontece? O que acontece, Leclerc? Você estava falando que as operadoras, né, não estavam preparadas para isso, né? Na verdade, as operadoras não estavam preparadas, as empresas não estavam preparadas, a gente não estava preparado, o sistema como um todo não estava preparado, e está todo mundo tendo que se ajustar, se adaptar, se reajustar, se reorganizar, que é o que a gente tem falado aqui desde o começo, né? É verdade, é um reaprendizado, né? Uma ressignificação, reconstrução, recomposição, como você quiser chamar. Um monte de re. É um monte de re. Bom, enquanto o pessoal está chegando aí para a live, eu quero aproveitar para anunciar outras lives que a gente vai ter, sempre no canal aqui, Professor Leclerc. Quando não for nesse canal, a gente avisa os canais, né? A gente tem uma live amanhã com o professor Bira Miranda, ele é especialista em comunicação e marketing. A gente vai falar sobre comunicação e marketing no mundo pós-Covid. Vamos falar exatamente disso que a gente está conversando agora, da tecnologia, das dificuldades, das perspectivas, né? Um olhar assim, muito para o mercado. Vamos falar bastante sobre os projetos sociais que envolvem marketing e comunicação. Então, a turma que está assistindo aí, que é de administração, que é de gestão, que é de marketing, está convidado, tá? A semana que vem a gente tem várias lives legais também. Segunda a gente tem uma live com o Jean Regina, que é advogado. A gente vai falar sobre liberdade e autonomia. Pode ou não pode andar na praia? Pode ou não pode ir e vir? Vai ser uma... Nossa, essa vai ser quente. Vai ser quente, vai ser quente, vai ser legal. Essa vai ser quente. Isso. Para a turma mais velha aí, os cristãos que são mais velhos, a gente vai ter uma live quarta-feira que vem, dia 29, com Azaf Borba. Olha, live muito legal para quem curte aí música gospel desde os anos 80. Na sexta-feira, dia 1º de maio, a gente tem uma live sobre saúde com a Caroline Cunha. Ela trabalha na área da saúde. Ela vai falar sobre informações verdadeiras, o que é fato, o que é fake sobre Covid, dados, tá? Dia 2 de maio. E no dia 5 de maio eu tenho uma live aqui marcada já com o professor Jaziel Guerreiro, lá da Faculdade do Paraná. A gente vai falar sobre a biografia do diabo brasileiro. Olha, vamos falar do demônio, vai ser ótimo. Essa vai bombar, vai explodir o Instagram. Você não é dessa turma não, Thalita? Não vem com essa, não. Que bom que você gosta de Thalita não é dessa galera aí de não sei quando aí que você falou que gosta dos anos 80. Essa pessoa aí. Anos 90. Ela não é mesmo, não. Não. Só você que é, Leclerc. Sou eu. Oi, Mariazita. Mariazita entrou aí. É só vocês ficarem atentos às nossas divulgações no próprio Instagram e participar das lives e convidar as pessoas. Todas essas lives são muito, muito úteis, né? São diferentes discussões, diferentes debates. Tudo muito útil, muito esclarecedor e bom para a gente não gastar o tempo da pandemia enchendo a cabeça de maluquice também. É o que a gente falou aquele dia, né? Você está trazendo uma coisa bem holística, né? Bem legal, assim. A Mina tá falando que não é ela também não. Todo mundo agora nasceu ano passado. A Mirna tá mentindo, a Mirna tá mentindo descarada. Todo mundo agora é geração BBB, 20 anos no máximo. Tudo milênio. Tudo milênio. jeans. Tudo tá bom. Tudo Ok. Valéria, a gente está na terceira live em sequência desses assuntos. E aí também avisar a turma aí que a gente tem uma live confirmada e essa live de semana passada está no YouTube, né, Valéria?
Fala aí que você assistiu a live. Quem quiser da semana passada, fala como é que foi que você vai mandar. Inclusive, eu recebi alguns feedbacks bem legais Olha, sobre a live da semana passada, que está no YouTube, né? A galera tá indo lá. Eu acho que eles não estão assim curtindo e tal lá, não, mas eles estão curtindo, né? Para além de apertar aquele negocinho lá que curte, eles estão curtindo e estão me dando esse feedback, que foi bem legal, foi bem positivo. Algumas pessoas tiveram questões a partir daquela live, olha que interessante. isso é Tiveram legal. questões a partir daqui. É muito bom. Tiveram questões, levantaram essa poeira, né? Essa poeira foi levantada assim na cabeça delas e elas puderam vir e falaram comigo, assim. Foi bem legal, achei bem legal essa interação, assim. Eu Legal. propus, né, um exercíciozinho, as pessoas falaram sobre isso também e vieram falar comigo. Me acharam assim no Instagram, e vieram falar. Falei, nossa, que diferente. Legal, legal, legal. Então, se você A não intenção assistiu, da gente. se você não assistiu semana passada, a live da semana passada foi sobre autoconhecimento. Então, ela está no YouTube. Só você pedir para a gente aqui, você pode escrever aqui no canal. Poxa, manda para mim a live aí, bota aí o teu WhatsApp, o teu e-mail, a gente manda o link para você assistir no YouTube. E essa live de hoje vai para o YouTube também. Eu estava falando com você, eu encostei a cabeça mais para cá, porque eu estou respondendo o cara que está perguntando aqui pelo WhatsApp, tá? Aqui a gente mata a cobra e posta a mensagem. Legal. Essa live que foi para o YouTube, como eu falei, ela proporcionou que algumas pessoas tivessem alguns questionamentos consigo mesmo, alguns questionamentos em relação a posicionamentos que elas tinham com elas e com outras pessoas e com a vida. Uhum. E isso foi muito legal, Claire. E sabe Legal. o que foi bem legal também? Que a gente já está seguindo uma linha pedagógica bem interessante. Então, eu pude, além de estar conversando com as pessoas ali, eu pude compartilhar aqueles videozinhos da Vida é um Drama. Ah, que legal. Que vai sair mais ainda. Porque aquilo também... Então, porque aquilo ainda respondia a algumas questões que tinham sido levantadas a partir da live da semana passada, que fala de autoconhecimento, e mais ou menos é o que a gente fala lá também, naquela série lá de videozinhos, né? Então foi bem legal, achei uma experiência interessante, assim, de aproveitamento, né, das pessoas, porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas tem tão pouca gente aqui, vendo a gente aqui agora e tal. Oi, Pi! Olha, você está interestadual hoje, está muito interestadual, a galera está entrando aí de outros lugares, isso na verdade, a gente não precisa entrar nessa piração... Você já é interestadual. A gente não precisa entrar nessa piração da quantidade de acesso, né? Por várias razões. Primeiro, porque a gente fala do assunto porque acho que o assunto é importante. Para 1 ou para 1000, a gente vai falar com a mesma intensidade e com a mesma assertividade. Isso. Segundo lugar, nesse momento de pandemia, a concorrência de lives é enorme. O cara abre o Instagram, ele olha lá o story, ele não sabe qual que ele acessa primeiro. Aí nós estamos competindo, eu e você, com a Beyoncé, estamos competindo com Beatles, estamos competindo com o Flávio Venturini, estamos competindo com o ministro da Saúde, com o presidente da República, com uma competição... O ministro da Saúde também está aí? Todo mundo tá no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, fazendo live 24 horas. Então a gente não tem que ter essa crise. O legal é que a live fica lá. Fica lá. Pois é. Até era isso que eu ia falar, né? Às vezes a pessoa pensa, mas você tá lá, não tá falando para tanta gente, porque cá para nós, né? Competir com Beatles não dá. Não tem competição. Já morreram. Não existe essa competição. Não existe isso. Eu vi uma live. Mas enfim. Eu vi uma live essa semana do Rolling Stones, cara. Os caras estão com 250 anos lá fazendo live, olha. 250 anos, exatamente. Eu acho que daqui a 250 anos eles vão estar fazendo live também. Mas vamos ao nosso assunto aqui, Valéria. O grande lance, Leclerc, só para terminar o que eu estava falando,
é para além disso, né? É o quanto que isso reverbera. A intenção da gente é o quanto que isso pode reverberar. E reverberar como? De um jeito estranho, né? Mas reverberar para dentro e reverberar para fora, É que é verdade, é a verdade. intenção, né? É verdade, é verdade. A Gerliane falou que não dá atenção para os outros, prefere a nossa live. Ah, Gerliane. Ah, ganhou uma estrelinha no quadro ela Pô, hoje, né? quem gosta nem foi eu, ganhei meu dia agora. A gente ganha mesmo. A Não é? gente Vou até ganha. tomar um café. Vai um café? Obrigada. Fica à vontade aí. A gente falou de dois assuntos já, né? Falamos sobre ansiedade Quando tudo viral. voltar, Leclerc, quando tudo voltar, eu vou usar uma palavra muito esquisita para a gente aqui. Ao normal, o que é Nunca vai isso, né? acontecer. Nunca vai acontecer. A Mas gente, quando a gente puder sair, tudo, a gente pode gravar uma live num café. a gente marca uma live no café, exatamente. Para quem não sabe, a Valéria já falou que mora na Costa Verde, ela mora numa fazenda, né? Num chalé de frente para a mata, né? Muito legal. Então, a gente vai gravar uma live lá com aquele esquema bucólico lá, muito legal. Legal, legal. Olha só a fã falando aí, que não vê quase nenhuma live, mas a nossa ela não perde. Olha, que Só bacana. fã. Legal, obrigado. Pessoal muito gentil, né? A gente falou de ansiedade viral, foi a primeira live, né? E você bateu muito na questão da frustração, a frustração como o catalisador da ansiedade nesse tempo. E semana passada a gente falou que esse movimento de frustração, de ansiedade, está gerando em pessoas uma necessidade de autoconhecimento forçado até, né? A gente falou sobre isso, da convivência, de estar preso ali, confinado, isolamento. Aí a gente está tendo encontros com as pessoas ao nosso redor e encontros com a gente mesmo, né? Com o próprio coração. Hoje a gente vai falar sobre competências socioemocionais. Vamos falar sobre desenvolver competências socioemocionais durante a pandemia. Então, a pergunta que não quer calar, Valéria: o que são competências socioemocionais? Você que tem que responder, porque foi você que deu esse nome portentoso, assim. Mas a gente tem que entender assim, o que é socioemocional, né? Se a gente dividir essa palavra, a gente já vê que é alguma coisa, é um troço, assim, é um adjetivo que fala das emoções, né? E eu quero colocar aqui emoções e sentimentos, e da nossa interação nos sócios, da nossa interação no ambiente, da nossa interação com o outro no ambiente. Então, se a gente pegar socioemocional, a gente vai ter isso aí. Se a gente pegar habilidades socioemocionais, que é o do que a gente está falando, né? Ou competência. E titia? Oi! Oi! Que delícia! Tá vendo que delícia, Leclerc? Para vocês. Meus sobrinhozinhos, coração. Até me perdi. Você falou de coração, eles falaram aquilo ali, até me perdi aqui. Socioemocional é isso. Se a gente for falar de habilidades e competências socioemocionais, a gente está falando de algumas aptidões que precisam ser desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas e que devem ser desenvolvidas, que é muito bom que sejam desenvolvidas a partir de uma coisa que a gente tem que se chama inteligência emocional. Todo mundo tem. E então a gente precisa, nesse momento, eu até coloquei, sabe que jeito que eu fiz aqui, Leclerc? Eu fiz assim, ó, habilidades socioemocionais, elas existem, qual é o contexto em que a gente vive agora, quais os possíveis cenários, quais os efeitos emocionais e por que é importante pensar nisso agora?
Tipo assim, por que que é importante pensar nisso agora? Eu queria que o pessoal que está aí, que entrou aí, pensasse nisso. Por que que a gente vai pensar nisso agora? Porque a habilidade emocional é uma coisa que vem meio que esse nome, assim, esse conceito, ele é muito utilizado no mundo corporativo, né? Tem a ver com essa questão das soft skills, assim, da coisa interpessoal. Por que que a gente vai falar disso agora? Por que será que é interessante falar disso agora? Né? É uma segunda pergunta para além da que você fez. O que é esse raio da habilidade da competência socioemocional? Competência socioemocional são essas aptidões que devem, podem e é muito interessante que sejam desenvolvidas. Em todo momento, a gente precisa pensar assim. Elas são desenvolvidas ao longo da vida. Não é um negócio agora, para agora. O que Ao são, longo da Valéria, vida, a gente... o que são essas aptidões? Você Dá está um exemplo. perguntando quais são elas? Dá um exemplo para a turma aí. Dá pelo menos um exemplo para você puxar o fio aí. Nossa, empatia, resiliência, Ah, autogestão. E assim, eu vou falar melhor não, daqui a pouco. tranquilo, Mas tranquilo. assim, o que a gente tem que entender é que isso tudo, Leclerc, é parte do autoconhecimento. Isso, é A uma gente pegou um fio sequência. muito bom, assim. A gente pegou Legal. um fio muito legal aqui, que foi assim, no primeiro dia a gente falou da ansiedade, né? Da ansiedade Foi. viral, do que está acontecendo. No segundo dia, a gente partiu para o autoconhecimento já. E hoje a gente está falando de um desdobramento desse autoconhecimento. Então, assim, o que que a gente fez? A gente fez meio que um trabalho clínico aqui. Isso é muito interessante. Caraca, Porque a gente primeiro apagou um incêndio. É uma clínica, não deixa de ser uma clínica. O que que é uma clínica? É um acolhimento. O certo. que que é um trabalho clínico? Até esse verbo, né? Clinamen, assim, é essa coisa de você se dobrar e acolher mesmo. A gente meio que fez Exatamente. isso aqui. A gente foi Exatamente. no incêndio, apagamos o foco do incêndio ali, a ansiedade viral. O que está acontecendo? O povo está ansioso, está frustrado, está inquieto, está irritado, está isso, está aquilo. A gente foi ali, apagou o incêndio. Então, quando a gente fala de, Modo de falar, tá, quando a gente gente? fala de competências socioemocionais, então vamos de novo para bem devagarzinho, vai ficar gravado, quem tiver dificuldade, né? Competência é uma coisa que uma palavra que a gente usa muito nesse tempo, né? Que é a soma do conhecimento, da habilidade e da atitude de uma pessoa. Então, quando você junta lá o conhecimento dela, a atitude e a habilidade, conhecimento tem a ver com o saber, com a teoria, né? A habilidade tem a ver com o saber fazer e a atitude tem a ver com a decisão, com o ato em si. Então, você citou, por exemplo, resiliência. Vamos pegar o resiliência que está na moda. Palavra modinha, né? Você pegou resiliência. Então, o que, que é o resiliência? O cara lá nunca ouviu falar disso, vai lá no Google, vai lá no livro, aí ele estuda lá o conceito de resiliência, né? Absorver a energia e voltar ao estado original. Então, isso é resiliência. Você se estressou, se aborreceu, ficou com raiva, que ela passou o seu corpo, absorveu, daqui a pouco você voltou ao seu estado normal. Não morreu, não passou mal, não surtou, foi resiliente. Então eu li sobre isso, acabei de ler lá no manualzinho, né? O conhecimento. Aí agora vem a habilidade, como é que eu boto esse troço para funcionar? E depois vem a atitude. Então, Nesse momento, isso é a aptidão, é a competência do cara. como é que essa roda vai girar? É isso que você está falando? Isso, como é que essa roda vai girar? E Tá. bota a roda nisso, né? Antes disso, eu só quero fazer um parênteses aí na resiliência. Porque como você falou que Rodrigo fazendo investigação aqui. Que é isso, Rodrigo? A roda anda, meu chapa, a vida segue. vida que segue. Vida que segue. Como você falou que a resiliência é a palavra da moda, a gente tem que ter atenção com isso também, porque assim, se colocam isso como um padrão, se a gente não consegue, a gente acha que a gente é que é o errado. Isso. Só que às vezes não. Isso. Resiliência é o quê? É aquele negócio. Eu fiz assim e voltei.
como um Isso, bambu, como um como um bambuzal. A bambu. gente vê o bambuzal ele verga, verga, verga e volta. Só que a gente não é bambu. Às vezes, eu estava falando isso com uma pessoa essa semana. Que a gente Aliás, não é a minha semana bambu? tem sido muito produtiva. Você está falando É, que a disso, que a gente não gente é não é bambu. bambu? Aham. Eu estava falando exatamente disso com uma pessoa. Antiga, A antigamente gente se não é falava, bambu. antigamente se falava que malandro que é malandro enverga, mas não quer, não é isso? Então, partindo daí, é que a gente lembra do bambu, que enverga, não quebra e Isso, volta para o lugar. isso. Mas a gente não é bambu. É, às vezes a gente quebra e a Aham. gente não volta para o mesmo lugar. A Ah, gente volta. O grande lance da resiliência é o seguinte: a gente precisa voltar. Não dá para não voltar. Mas a gente não vai voltar ao mesmo. A gente não é bambu. A gente não vai vergar e voltar igualzinho. A gente vai isso. vergar, às vezes a gente vai quebrar, e o ideal é que a gente realmente não volte o mesmo. Aí entra o desenvolvimento da competência. Ah, legal, Porque quando a bacana. gente quebra e volta, nisso que a gente voltou, a gente tem a oportunidade de tudo aquele de se remodular, de se reinventar, de se reorientar, de se refazer, de se reconstruir. E não precisa ser do mesmo jeito. Porque, gente, tem uma coisa. Sabe aquele negócio de falar assim, não, eu sou assim mesmo. E vocês têm que me aturar. Agora, nesse período do isolamento, a gente vê essa coisa. Não, mas eu sempre fui assim. Eu sempre falei alto. Eu sempre gritei. Eu sempre xinguei. Eu sempre derrubei tudo. Eu sempre. Ah, e daí? Até Dane-se. hoje você sempre falou alto. Porque o outro, às vezes, quer apertar o botãozinho, né? É, O outro quer, às vezes, mais. para quem não estava na live semana passada e não assistiu ainda, a gente falou que por causa da vida que a gente leva, as famílias e as pessoas acabam se adequando ao estilo de vida. Então, assim, hora para tomar café. Eu levanto cedo, tomo café, saio para trabalhar, o outro toma café depois de mim e tal. Hora para tomar banho, hora para usar televisão. A gente acaba convivendo dentro da nossa estrutura familiar ou de trabalho, é uma convivência da não convivência, para ser bem filosófico, né? É a convivência não convivência. Então a gente convive, mas é fake. Agora a pandemia trouxe o choque da realidade e todos os bambus envergaram e estão quebrando. Os bambus estão quebrando. Quebrando juntos. Está quebrando na solda, como se diz também na gíria. Não tem como. E aí, tem a filosofia do malandro. Você hoje o que tinha nesse café? Não posso falar, está gravado. Pode perguntar aí para ele o que tinha nesse café que você bebeu aí. Ah, meu Deus. Tem a filosofia. Normalmente sou eu que fico rindo aqui. Tem a filosofia do malandro que enverga, mas não quebra, mas na verdade a filosofia vai nos ensinar, lá, o ditado, né? Que quando o camarada entra no rio, nem ele é o mesmo, nem o rio jamais será o mesmo, porque é o que você sempre fala dos encontros. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Sempre será um outro rio a passar. Isso aí. Né? Isso é muito interessante. Quando a gente entrou ali, primeiro, o rio está passando, ele não é o mesmo nunca. Ali ele já não é o mesmo. E no que a gente botou nosso pé no rio e teve esse encontro, essa interação com ele, a gente também não é mais. Oi, Nil! A gente também não é mais o mesmo. E é muito bom que isso aconteça na vida. Eu amo falar dos encontros, porque os encontros nos constituem como pessoa. A gente está tendo um encontro agora com o isolamento por conta da pandemia. E a gente precisa se agenciar nesse encontro, falando agora, hoje, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a gente precisa ter em mente que nesse encontro com o rio, que não é o mesmo e nem a gente é o mesmo, a gente está passando agora
com o isolamento, com o distanciamento, com o medo, com as pessoas, com a mudança de rotina, com a nossa insuportabilidade, com a insuportabilidade do outro, com o medo de encontrar a gente mesmo, com o medo de ficar doente, com a dificuldade das crianças que estão em casa, com tudo isso e muito mais algumas outras coisas. É verdade. Não, mas na minha vida não tem nada disso, eu tô super de boa, eu tô achando, amando essa parada, eu tô... Parabéns. Quem é você? Entende? De onde você vem? Quais são as suas intenções com o planeta? Acho que você é um reptiliano. Enfim, a gente precisa pensar numa coisa. A gente tá muito assim encrencado com esse negócio de que mudou minha rotina, né? Mas mudou minha rotina e eu tô passando por um distanciamento, por um isolamento. Mas uma coisa que eu tava pensando essa semana é o seguinte: a gente acorda, a gente entra num carro ou num ônibus ou num trem, né? Dependendo se a pessoa mora numa cidade maior, num trem, e a gente sai e vai trabalhar. Chegou lá no trabalho, a gente tá lá, distanciado socialmente de vários grupos de pessoas. A gente está ali, confinado no ambiente de trabalho. Aí a gente sai dali do trabalho, pega de novo, ou um trem, ou um ônibus, ou um carro, vai, por exemplo, para uma academia. Malha, 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 sai, entra no carro, no trem, no ônibus, volta para casa, dorme, no outro dia começa tudo de novo. Pode mudar isso daí para um ambiente escolar, para uma faculdade, para seja pelo que for. Mas a gente faz mais ou menos as mesmas coisas. Mas não é assim, eu tenho um tempo, eu passei na pracinha, eu vou no cinema, eu vou não sei o quê. Você está sempre se deslocando de um ambiente para o outro e mantendo mais ou menos o mesmo ritmo. E assim, quando você está num, você não está no outro. Quando você está no outro, você não está no um. Oi, mãe Adri! E outras coisas. E uma outra coisa. O quanto que nesses nossos blocos a gente não se mantém em isolamento, em distanciamento social, mesmo não em épocas da pandemia. O que é isso? Quando eu estou na minha casa, bem bonitinha, e minha família também está na minha casa, bem bonitinha, sem ser em época de pandemia, mas eu estou no meu celular, o outro está assistindo um filme no notebook, o outro está vendo um não sei o que na televisão, e o outro... A gente continua distanciado. Exatamente. No mesmo ambiente. No trabalho, a gente pode fazer isso, a gente bota o nosso fonezinho, a gente fica ali em frente ao notebook falando, não quero que ninguém fale comigo. Ou seja, o desafio desse tempo, e aí é bom todo mundo prestar bem atenção nisso, o nosso desafio é verdadeiramente desenvolver as nossas habilidades socioemocionais, porque pode ser que, como o Thanos fez no Vingadores, metade do mundo desapareça, cara. Então, assim, depois que morreu, foi embora, não sei o quê, não adianta mais. A hora de revisar os valores e as competências socioemocionais é agora, né? E é esse que é o nosso desafio, que é exatamente o que você falou. No mundo correndo de forma normal, mesmo estando junto, cada um está no seu próprio mundo, né? Agora, eu até fiz E aí, passando isso para a competência... Não, até fiz... Só para te falar que essa semana eu fiz uma live com a professora Daniele Gotardo, que é especialista em pessoas deficientes. Essa live também vai estar disponível. E ela falou sobre isso. Falou assim, vocês estão falando tanto de isolamento social, a gente já está acostumado com isso. O pessoal que tem deficiente em casa, autista, surdo, já está todo mundo isolado socialmente. Às vezes, quando a pessoa está na família reunida, está todo mundo batendo papo e deixa a gente no canto ali, isolado socialmente. O isolamento social já é uma coisa que se experimenta no dia a dia, só que agora todos foram forçados a esse estado de isolamento social. Nesse caso, Leclerc, às vezes a gente ainda comete um equívoco enorme, que é tipo assim, de falar daquela pessoa como se a pessoa não estivesse ali. Não é? Sabe aquele negócio, alô, eu estou aqui? Porque você coloca essa coisa do lugar da deficiência. É verdade. Qual é o lugar da deficiência? É verdade.
Se todos nós temos tantas coisas, qual é esse lugar, né? Talvez a gente precise de um não lugar. Valéria, nós precisamos de você. Ensina a gente aí, cara, a desenvolver esse troço. Então, é porque assim, ensina a gente a desenvolver esse troço. Não é assim. Entende a questão? Entendo, estou te provocando. O Leclerc, Como a gente chama na o Leclerc me academia, conhece. como a gente chama na academia, é uma provocação. É uma provocação que traz uma problematização. Isso. Qual é ela? Você pode me ensinar um jeito para eu ser? Pois é. Eu posso te ensinar um jeito para você ser? Porque se eu te ensinar, eu vou estar te ensinando o que eu acho, o que eu aprendi, o que eu sou. Vamos pegar uma comida? Tem gente aqui que entrou aqui que manda super bem na cozinha, que faz comida assim, como é o ditado, com a mão na roda? Sei lá. Com o pé nas costas. Entrega aí. Faz uma comida assim com o pé nas costas e rápida. Eu não faço. Não faço, já falei aqui dos meus problemas em relação à comida, tenho vários problemas, não faço, não sei, não quero aprender, tá, Maria aí que não me deixa mentir, mas tem gente aqui que faz, que eu sei que faz. Se essa pessoa vier me ensinar como faz uma comida, ela vai me dar um passo a passo, não vai? Vai. A receita. Eu posso mecanicamente... ela vai me dar uma receita e eu posso... olha aqui, eu tô com a mão nas costas para falar que tem gente que faz comida com o pé nas costas. E eu posso, mecanicamente, fazer uma comida e vir até ficar gostosa, não posso? Pode. Se eu seguir a receita ali? Eu, no caso, não. Eu não consigo. Mas uma pessoa que tem uma interação boa com isso, ela pode seguir a receita e fazer uma comida gostosa. Nós, além de não sermos bambus... Entrou aí uma pessoa que me conhece, sabe que eu não tenho nada a ver com comida, por isso que ela está falando isso. Nós, como não somos bambus e não somos uma lista, uma receita, aquele negocinho de checar para ver que está tudo ok, a gente tem as nossas diferenças. Então, assim, como é que eu vou te ensinar uma coisa que eu também estou aprendendo? Tem um termo muito legal na pedagogia agora que... tá. Um parênteses muito legal também. É um parênteses dentro de um parênteses. As habilidades socioemocionais, elas são tão importantes que agora isso vai ser ensinado na escola. Olha. O Leclerc falou da nossa época, né? Na nossa época, nunca a gente ia pensar que na escola a gente ia aprender, por exemplo, uma conduta colaborativa. A gente nunca ia pensar que na escola a gente ia aprender a desenvolver empatia. A gente nunca ia aprender na escola que a gente ia a gente nunca ia pensar que a gente ia aprender a ser competitivo de uma maneira saudável. Porque o que a gente aprendeu sempre? Que a gente tem que se dar bem, independente do que for. Você tem que se dar bem. Hoje em dia... as habilidades socioemocionais, elas falam meio que o contrário disso. Qual é o importante? O importante é o coletivo. Se a gente trouxer isso para a situação agora, do isolamento, da pandemia, do Covid-19, do SARS-CoV-2, a gente tem que entender o seguinte, a nossa postura influencia no todo. Se eu começo a não seguir os procedimentos de profilaxia, se eu não sigo as orientações corretas de uma fonte de informação segura de como que eu tenho que agir, eu estou colocando a minha vida em risco e a vida do meu coleguinha aqui em risco também. E a vida do coleguinha que está lá do outro lado também. Então, assim, as habilidades socioemocionais, elas falam para a gente que a gente não é uma ilha. Então, as nossas atitudes, ações, tudo aquilo que você falou, comportamento, blá, 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 tudo influencia onde? No meio, no coletivo. Nesse momento agora, a gente tem um coletivo enorme que a gente precisa zelar. A gente tem um coletivo um pouquinho menor, que é o nosso meio familiar, assim, e a gente tem o nosso eu.
o meu coletivo comigo mesma. Então, assim, que a gente partiu do autoconhecimento, partindo de mim para o meu ambiente aqui e para um ambiente maior, em tempos de pandemia, a gente é responsável com as nossas ações também pela questão do outro. E as escolas, hoje em dia, já tem até um nome aí do CN, não sei o quê, que institui isso, implementa isso como ensino nas escolas. Mas ela vai ensinar lá o Leclerczinho que está entrando. A Raquel Renata está perguntando aqui, ó, como isso poderia entrar na grade escolar? Na verdade, Renata Raquel, a gente tem no sistema escolar nosso, no Brasil principalmente, um sistema muito ultrapassado, né? Muito ainda voltado para os moldes da Revolução Industrial, né? Aquela coisa das cadeiras em fileira, ainda muito tecnicista, muito conteudista. A gente está muito ultrapassado na área de educação pra caramba. Quando, na verdade, no mundo pós-moderno, que é o mundo que a gente está agora, e agora vai deixar de ser pós-moderno para ser pós-Covid, né? Para quem sobreviver, a gente tem uma relação mais colaborativa, que é exatamente isso que a Valéria está falando. E a função da escola, desde sempre, ela é uma função social. Muito mais do que o conteúdo, o objetivo da escola é preparar o cidadão. Ela tem um olhar cidadão, né? Um olhar da cidadania, de preparar o camarada para viver, para conviver na sociedade. Então, você tem muitas formas de fazer isso. Hoje os conteúdos são mais interdisciplinares, né? Então você, quando estuda ciências exatas, lá no meio do estudo você tem o olhar sociológico. Quando você estuda administração, você tem pedagogia. Quando você está na pedagogia, você tem pensamento científico. Então, na verdade, hoje você tem conteúdos muito mais interdisciplinares e tem muitas formas de você aplicar, respondendo a Renata, o que a gente está discutindo. E, de fato, o que a Valéria está falando, a preocupação hoje é com o outro. Se não houver outro, não haverá planeta, e não haverá a gente, só tem a gente. Só tem sentido para a minha existência se houver outro para existir junto comigo, senão não tem sentido a existência. O ser humano é gregário, né? É um ser comunitário. E agora você vê, a gente está aqui conversando. Sim, a gente tem que entender que isso começa na gente. Isso. Sabe aquela musiquinha? Depende de nós, sabe aquela coisa? Então, é meio que isso. As habilidades socioemocionais, elas são meio que isso aí. É essa coisa colaborativa, distributiva entre eu e o outro. O outro e eu, porque isso somos nós que habitamos esse planeta. Se a gente pensar que do ponto de vista de jogar lixo fora não existe fora, eu sempre falo isso. Você acha que você joga lixo fora? Onde? Se você mora aqui dentro desse planeta. Vou te dar um exemplo. E a gente desenvolve inteligência ecológica, essa coisa toda. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu hoje. A gente foi no posto para ver a questão da vacina e tinha lá uma fila de mamães com bebezinhos para vacinar né, no posto. Enfim, tinha lá umas 3 mães com bebezinho, todo mundo de máscara, protegido. Aí, quando a fila toda acabou a fila, não tinha mais ninguém. Chegou um cara sozinho. Aí ele falou assim, eu queria falar com a doutora porque eu liguei para cá e me disseram que eu podia vir para vacinar o meu filhinho. Aí ele entrou para falar com ela. Nisso que ele entrou para falar com ela, chegou um outro casal com outro bebezinho. Aí ele saiu conversando com ela e ela falou, não, mas não adianta o senhor ligar, o senhor tinha que ter vindo aqui, tal. E tinha um casal do lado de fora. Aí ela foi, olhou para ele, olhou para o casal e falou assim, quem chegou primeiro? Porque as doses estão acabando. Quem chegou primeiro? Ninguém falou nada. Agora você vê, o casal que chegou depois era muito simples, ele poderia ter falado assim, não, foi ele que chegou primeiro, pode atender. Nada, cara, ficou na surdina. Tipo assim, se só tiver uma dose, eu tô com o bebê no colo e o cara tá sozinho. E o cara angustiado. E a médica perguntou várias vezes, quem chegou primeiro? E ninguém respondeu. Então, é o que você está dizendo.
A nossa preocupação com o outro é zero. É a cultura da farinha pouca, meu pirão primeiro o tempo todo. Primeiro eu e dane-se o outro. Eu estava estudando essa semana e eu não me lembro qual autor, que ele fala, é um autor português. Ele fala o seguinte: a gente trabalha por uma postura colaborativa, a gente trabalha pela solidariedade, a gente trabalha pela empatia, a gente trabalha por isso tudo, mas o ser humano não é isso. Não, então, exatamente. Assim, a gente precisa entortar, tem uma natureza aí que precisa ser entortada em prol de um bem, vamos colocar assim, de um bem maior, de um bem comum. Oi, Cadu! De um bem maior que não é o meu bem. Isso. E que às vezes nem é só o seu bem, mas é o bem maior. nosso. É o nosso bem. Um bem maior. E eu posso falar... Pô, você é livre, assim, pode falar o que você quiser. Um detalhe técnico, assim, eu posso falar as 5, chama Big Five, assim, as 5 competências socioemocionais, só para a galera ficar sabendo, eles estão falando, mas não falaram até agora quais são elas. Posso falar as 5? A gente está terminando. Pois é. Claro que pode. Por isso... Pois é. Por isso que eu falei, deixa eu falar logo quais são, senão a galera vai sair daqui sem saber quais são, né? Assim, eu botei bem estruturadinho, assim, pra gente entender, assim. A gente chama das Big Five, né? Que é a abertura para novas experiências, que é esse engajamento com outras pessoas, com novas competências. Eu me abrir para o mundo para aprender, inclusive, né? E esse momento é um tempo oportuno para isso. Gente, a gente está falando muita coisa aqui, mas olha só, esse momento é um momento oportuno, é o tempo oportuno para isso. É verdade. Para desenvolvimento de habilidades e principalmente das habilidades socioemocionais. Então, assim, a primeira é essa, abertura a novas experiências, seja estética, seja cultural, seja intelectual, seja o que for. Eu só não quero aprender a fazer comida. Que absurdo. Eu acho isso um preconceito da sua parte muito grande. Tô aqui apertando o botãozinho aqui para você agora. Ó. O segundo, tem gente que chama de consciência e tem gente que chama de autogestão. Tá acabando. Tem gente que chama autogestão. Eu prefiro autogestão. Que é a gente... se esforçar por melhorar, por se organizar, não só uma organização de tarefa, mas uma organização interior para que, organizando dentro, o fora também fique organizado. Eu prefiro o nome de autogestão, tá, gente? Terceiro, extroversão, que é um nome que causa um pouquinho de complicação, então eu prefiro chamar de abertura para o novo, porque não é extrovertido em termos da pessoa ser extrovertida ou introvertida, não é isso. É ser introvertido numa ideia assim, de ser também aberto para fora, de ser orientado para o fora, de não só ser ensimesmado, da nossa energia poder também se deslocar para outra coisa. Uma coisa muito bonitinha que se chama amabilidade. Verdade, aqui em casa só tem pipoca e sorvete. Não, eu posso dizer que não é verdade. Tem queijo, tem pão de queijo, tem goiabada, tem biscoitinho. Pronto. Tudo pronto já. Amabilidade é uma competência legal, que é assim, é aquela coisa da gente... Eu adoro isso, porque eu não sou uma pessoa competitiva, de maneira alguma. Eu nunca gostei de competição. É essa tendência que a gente tem de agir de modo colaborativo, cooperativo e não egoísta. Empatia, né? E uma outra coisa. Empatia. Empatia que você falou? Falei empatia. A empatia entra aqui. A empatia entra aqui também. Empatia, reciprocidade. A estabilidade emocional, que é aquela coisa... É difícil, né? Mas quando a gente consegue assim, chegar no nirvana, a gente consegue não estourar. Caramba!
Porque, assim, do jeito que eles colocam nos livros, parece que a gente vai chegar no Nirvana. Eu tenho dificuldade com isso. Então, eu acho assim, a gente tem que se conhecer para saber quando que a gente está perto de quebrar e quando a gente está perto de estourar. Para que a gente não chegue a ficar se quebrando e se estourando, batendo a cara na parede, essas coisas. Tem gente que chama isso aqui de resiliência emocional. A Raquel está perguntando aqui, a Raquel está perguntando se uma pessoa competitiva, se ser competitiva é sempre ruim. Não, não é sempre ruim. A questão é aquilo que eu falei. Uma das coisas que a escola vai estar ensinando hoje, que a gente tem que aprender na vida, é que a vida é uma competição, né? Mas sob vários aspectos. Mas a gente precisa estar nessa competição sem querer atropelar o outro, sem querer que o outro se ferre para que eu me dê bem. Espírito olímpico. Tem um termo. Oi? Espírito olímpico, né, cara? Justo. Eu me lembro que um dia a gente estava conversando disso, Leclerc, e eu falei, tem até um termo para isso que não o nome não é colaborativo, é uma junção da palavra competitivo e colaborativo. Na verdade, a competição existe, a gente tem que se destacar, no mercado a gente tem que se destacar, na vida a gente acaba se destacando, mas a gente tem a nossa luz. Eu tenho a minha luz, a minha amiguinha aqui do lado tem a luz dela. A minha luz não precisa atrapalhar a dela e nem a dela atrapalhar a minha. A gente pode juntar o nosso brilho e brilhar, iluminar tudo. A questão de como que você se agencia nessa competição é que não é legal. Então, assim, como que a escola pode, por exemplo, né, respondendo aquela pergunta dela, ensinar isso? A escola não vai ensinar. A escola vai dar meios para que esses atributos sejam desenvolvidos. Isso. A gente vai fazer jogos competitivos, colaborativos, e que vão ser, na verdade, experimentos em que a galerinha toda ali vai estar aprendendo junto as competências socioemocionais. Isso, e aprendendo a disputar sem querer ver a destruição do outro, né? Não é a vitória pela vitória, né? Dane-se o resto. A gente vê isso no esporte, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso na religião, né? A pessoa vai lá dar um depoimento pessoal dela de que ela conseguiu alguma coisa e você vê o outro se entristecer, né? Porque conseguiu. Então, essa coisa ruim do capitalismo, né? O capitalismo tem muitas virtudes, mas essa coisa ruim do capitalismo, da conquista em detrimento do outro, é que está nos matando, né? Porque, pensando na pandemia, eu quero viver e vou viver a minha vida, dane-se o resto. Só que agora você não vai viver a sua vida. Sabe aquela coisa? Você vai viver a sua vida com o resto. Sabe aquela coisa de eu vou comprar todo o álcool gel que tem aqui? Isso, nós falamos sobre isso, né? Eu vou comprar, eu vou chegar amanhã cedo, vou comprar o álcool gel todo. Pra quê? Vou beber álcool gel. Pra quê? Pra quê? Valéria, a gente vai ter que marcar uma outra live para você falar de cada uma dessas 5 competências emocionais, uma por uma. Vamos ter que marcar outra. Nem falei da inteligência emocional ainda. Emocional, social, ética. Nem falei de nada. Pois aí eu quero já, para provocar as pessoas, indicar a leitura da obra clássica do Peter Senge, a 5ª disciplina, onde ele fala exatamente disso. Porque o desenvolvimento das competências emocionais nos leva ao olhar holístico, ao olhar sistêmico. Finalmente, a gente consegue olhar para o todo. Sempre. Isso tinha que ser um mantra, isso, né? Essa coisa do holístico. Tinha que ser um mantra para a gente não perder isso de vista, porque é uma grande maneira da gente não se perder de vista, né? Porque você estava falando do conhecimento, Leclerc. De que adianta a gente saber disso tudo? O conhecimento ele tem que ser libertador.
É verdade. De que né? adianta O ter o conhecimento precisa conhecimento ser libertador. e se você não souber colocar em prática, né? Justo, É, justo. é igual E vamos voltar para esse momento? Nesse momento, para o nosso bem e para o bem do outro e para o bem do planeta. é verdade, é verdade. A Thalita está perguntando aqui qual canal do YouTube que tem as lives. youtube.com/edusérie improve, Thalita. youtube.com/edusérie Inclusive, lá tem os improve. vídeos, né? Lá A vida tem é um drama, o isso. conhecimento de si, trabalhar pela alegria. Lá tem uma playlist que é Ouça, Pense e Faz Viva. aquele negócio ali. Faz aquele negócio aí, pede para as pessoas, vão lá, dá seu like, compartilha. Lá a gente tem uma playlist, tem duas playlists lá, Ouça, Pense e Viva, que é sobre esses temas que a gente está trabalhando, mais existenciais. Convido o pessoal aí, Valéria, para a próxima live sobre competências socioemocionais. E ela está treinada, olha Quando? só. O quando pertence ao Criador, mas vai acontecer. Mas convida aí, o pessoal fica ligado. Todo mundo convidadíssimo, a gente se amarra em estar aqui conversando com vocês. Hoje a gente conversou de uma maneira bem mais despojada, tipo assim, parece que a gente está sentado à mesa, tomando um café com todos vocês, e foi um papo bem descontraído hoje. Eu achei que o assunto ia ser pesado, porque fala de coisas difíceis, e não, acabou sendo leve e foi ótimo. Tá todo mundo super convidado, vão lá no Improv ver a gente. Falei demais. Eu já comprei até. Eu tô fazendo tanta live que eu comprei aquele vidrinho, aquele spray que você bota aqui, de menta com própolis. Tô precisando. Pois é. E hoje, por exemplo, vou encerrar essa live, daqui a pouco tem outra live. Não para, não. Né? Bom, assim, o pessoal que está assistindo. Pessoal que está assistindo, convide os seus amigos, porque a próxima live a gente vai falar sobre as competências. Vai ser meio que uma aulinha aqui que a gente vai fazer em forma de bate-papo. Então vai ser legal para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Quem tiver pergunta. Bebe. A gente acha que é água, a gente não está vendo, né? Então vamos crer que é água, né? Realmente é água que ela está bebendo. Você que bebeu um café. Thalita, a agenda das lives você pode seguir pelo Instagram aqui do Professor Leclerc. Todo dia, ou logo no início assim, da madrugada, meia-noite, ou de manhã cedo, a gente coloca lá no story a agenda das lives do dia e geralmente do dia seguinte. É só você acompanhar, ficar ligado lá que você vai saber, tá? Vai ser legal vocês estarem com a gente de novo. Perguntem, mandem perguntas lá para o Instagram do Leclerc. Pode perguntar no meu também, fiquem à vontade. Assistam os videozinhos, né? Da Vida é um Drama. Qual é o outro, Leclerc? E a gente tem esses vídeos, a gente tem tanta coisa tem lá. Vários lá. Tem um monte lá, só acessar. Vai acabar, vai derrubar. Abraço para todo mundo. Abraço, Wagner. Wagner, que chegou agora. Minoca. Valeu, galera. Valeu, galera. Estar com vocês aqui. Até a próxima. No outro dia a gente vê. Vou sair.